Preservação do meio ambiente. Todo mundo sabe da importância de cuidar do planeta em que vivemos. Ana, todos sabem, mas aqueles que realmente tomam atitude são poucos. Isso é verdade, Érico. Mas hoje, aqui no Repórter PUC, nós vamos mostrar exemplos de pessoas que fazem a diferença, histórias que inspiram. Hoje é quinta-feira, 1º de junho. O Espaço PUC começa agora. Olá, quinta-feira é dia do quadro Repórter PUC aqui no programa. E hoje a gente vai falar sobre a preservação do meio ambiente, né, Ana? É isso mesmo, Érico. Essa semana acompanhamos pessoas que ajudam a cuidar do nosso planeta, cada um do seu jeito. Muito legal, são atitudes simples que fazem a diferença. Isso aí, vamos conferir o que cada um deles fizeram agora na reportagem. Pequenas atitudes podem transformar. Qualquer tipo de contribuição é fundamental para a preservação do meio ambiente. E disso, Vinícius Túlio da Silva, o Vini, sabe muito bem. O restaurador de bicicletas faz a diferença em sua oficina. Eu sempre evitei usar o carro o máximo possível. Ficava até chateado na hora que eu precisava carregar alguma coisa e tinha que pedir carona para alguém, contratar um táxi, contratar um carreto. Então, comecei a pesquisar para ver o que tinha. O que tinha ao redor do mundo, para ver o que as pessoas estavam fazendo para carregar as coisas na bicicleta. Vini criou seu próprio protótipo, uma estrutura capaz de carregar cargas em sua bicicleta. Ele transporta peças e busca e entrega as bicicletas restauradas na casa dos seus clientes. Aqui, o carro não tem vez. Esse projeto, por exemplo, me facilitou bastante para mim, por exemplo, um cliente que não pode vir aqui, não tem tempo para vir aqui, então eu combino de ir até a casa dele e buscar a própria bicicleta carregando. Então, às vezes, ou eu reboco, ou dependendo da bicicleta, eu desmonto a bicicleta e coloco em cima da bicicleta. E por que é tão importante trocar o carro pelas bicicletas? A maioria dos carros é movida a gasolina, um combustível que, além de ser derivado de um recurso não renovável, o petróleo, também solta gases poluentes no meio ambiente, o que agrava o efeito estufa e, consequentemente, afeta a saúde dos seres vivos. Seu Osvaldo também faz a sua parte. O mecânico recebe garrafas de óleo de cozinha usado pelos moradores da região e usa como matéria-prima para fabricar sabão. Ele armazena o produto final em caixinhas de leite e de suco. Com a história de que a gente fazia a caixinha de leite como forma, eu cismei que aí a gente ia acudir duas coisas de uma vez, né? O óleo não ia para o esgoto e nem as caixinhas ficavam aí, né? Jogado aí no lixo. O processo produtivo é simples e pode ser feito em qualquer lugar. Transformar o sabão, o óleo em sabão, é só misturar o óleo com a soda cáustica, com uma quantidade pequena de água e se quiser que o sabão sirva para alvejar mais as coisas, a gente põe uma folha de mamão cortada, né? O óleo de cozinha, quando descartado de forma incorreta, passa pelos canos da rede de esgoto e fica retido em forma de gordura, podendo levar ao mau funcionamento das redes de tratamento de esgoto. Além disso, ele pode poluir rios e lagos, impedindo a entrada de luz na água, causando a morte de várias espécies aquáticas. Dona Júlia também não fica de fora. Desde que se mudou para a região da nascente do Córrego do Onça, lá pelos anos 70, ela cuida da mina d'água como se fosse dela. A nascente, que fica em Belo Horizonte, deságua no Rio das Velhas e faz parte da bacia do Rio São Francisco. Meu envolvimento com ela foi quando foi para me construir a minha casa, né? Não tinha água tratada aqui, foi aonde ela que serviu para me construir a minha casa, né? E depois que eu mudei, aí teve que fazer o uso dela porque continuou sem água tratada aqui da Copasa. Eu quero continuar com ela aqui com vários plantios ainda, porque está faltando muita árvore aqui ainda e eu pretendo, né, continuar com ela aqui, cuidar dela, ensinar o povo, né, gente, porque tá difícil a conscientizar esse pessoal que a água está faltando. Uma pessoa sozinha não vai conseguir degradar uma floresta inteira,
Uma pessoa sozinha não vai queimar milhares de barris de petróleo, mas através das pequenas ações todos os dias, quando você pega seu carro, vai até uma padaria que é 3 quarteirões de distância, esse tipo de coisa, somada, vai fazer um impacto global muito grande. A gente ainda vê que o sujeito que vai de bicicleta para o trabalho, que minimiza consumo, que muda sua alimentação, como um sujeito meio esquisitão. E, na realidade, é a maneira que toda a humanidade vai precisar se comportar para que esse planeta sustente essa população. Temos que inventar um jeito de transformar tudo. Isso eu aprendi quando eu era rapazinho, porque diz que nesse mundo nada se perde e tudo se transforma. Cuidar do meio ambiente é mesmo essencial. Para falar mais dessa questão, conversamos com a dona Júlia, que cuida da nascente do Ribeirão do Onça, aqui em Belo Horizonte. Temos também no estúdio a professora Denise Pereira, do curso de Administração, que atua no Núcleo de Trabalho e Produção da PUC Minas. Sejam todas muito bem-vindas. Obrigada pela participação. Obrigada. Dona Júlia, a gente viu que a senhora está lá na região há bastante tempo. O que mudou desde que a senhora chegou lá até hoje? Eu digo que mudou quase tudo, né? Assim, que lá, quando eu mudei, não tinha nada, né? Não tinha água, não tinha quase morador nenhum, né? E na época que eu mudei, eu não tinha, como se diz, financeiramente eu estava muito ruim, financeiramente, porque eu estava construindo e não tinha, né, dinheiro nem para comprar uma couve, como se diz, para fazer um mingau de couve, né? Aí eu comecei a mexer com a agricultura, plantando couve, buscando água na nascente, né? Porque era a única fonte de água que a gente tinha, era a nascente. E depois disso continuamos a usar, foi mudando mais morador e os moradores, né, a maioria, usando a água dela. Mas depois veio a Copasa, né, e a Copasa, como se diz, não aprovava, né, o uso dela, porque falava que ela era sempre contaminada. Mas aí depois ela ficou abandonada, né, porque cresceu mata, aquele negócio todo, muita devastação, muita gente indo lá, né, estragando ela e tudo. Foi aonde que eu comecei a participar de um encontro de uma ONG chamada Comupra, e lá dentro do Comupra estava surgindo, né, cadastros de nascentes da região. Aí eu peguei dentro do grupo, eu falei, gente, tem uma nascente lá na minha rua, lá próximo da minha casa, ela não vai ser cadastrada? Eles falaram que não, porque ela não ia fazer parte do cadastramento, que ia ser em outros lugares, em outras partes do bairro. Mas com muita insistência minha, aí eles foram lá, fizeram a visita à nascente, né, que foi uma empresa, que é o subcomitê, né, que contratou. Aí foram lá visitar e viram que ela tinha condições de ser, né, preservada, tinha que ser, né. Aí eu continuei a mexer, falei, aí como ela foi cadastrada, eu falei, gente, mas aí ela vai ficar aberta, né? Porque animal pisoteava ela, porque tem uma fazenda lá próxima, os animais iam para lá para beber água. Aí a prefeitura pegou e contratou uma outra empresa para fechar lá, fechou ela toda, né? Uma área bem grande, né? Ela está bem fechada. Aí, depois disso, eu falei, e aí, vai deixar ela só fechada? E eu sempre ali em cima deles, né? Eu quero água floresta. Aí eu falei, gente, eu quero lá água floresta, porque lá já tem bastante árvore, então eu quero água floresta lá. Aí eles foram lá, olharam também, tinha condições de fazer plantio, inclusive tem uma parte do conjunto, né? Do conjunto que é plano, ali naquela parte do conjunto plantou uma parte de pomar, né? Sim. Os moradores fazendo a diferença, né? Fazendo para ir pomar, né? Aí, Dia Mundial da Água, foi a inauguração, né, desse plantio, da nascente, né? E aí foi só aumentando, né, o trabalho de lá. Depois veio uma empresa para fazer de revitalizar, né, as nascentes. Sim. Que eles escolheram 9 nascentes para ser revitalizadas. E ela foi a primeira que foi revitalizada. Agora ela está toda plantada, as árvores estão todas cadastradas e já identificadas, cada uma com a sua identificação, né? E colocaram um deck lá em volta dela lá, ela está linda, muita planta em volta dela agora, né?
E a água dela até aumentou, né? Porque era pouca na época, né? E agora, como está sendo olhada bastante, os meninos estão indo, tem a água cai numa caixa, vai lá para as mudas. É uma coisa muito bacana, é coisa que eu gosto, sabe, de mexer. E eu também mexo com a agricultura, né? Um ótimo exemplo, né, como os moradores podem fazer a diferença. E Denise, conta um pouquinho pra gente como que funciona o Nutra. Olha, o Nutra é um espaço em que a gente experimenta iniciativas geradoras de ideias e desenvolvimento de projetos de organizações com inovação social e ambiental. Então, nós temos, por exemplo, uma incubadora de negócios, né, ou de projetos, cuja ênfase é essa, né? Então, são alunos que submeteram seus projetos para o desenvolvimento de um modelo de negócio, para tentar formatar uma empresa e cada um no seu campo, né? Então, são projetos hoje que têm a ver com gestão de energia e forma de comercialização de energia alternativa, energia solar. Então, como fazer isso funcionar para um mercado, né? Para gerar trabalho e renda. Outro projeto é sobre reciclagem de vidro, uma coisa que parecia que estava um pouco resolvido, né? E de repente a gente vê assim, montanhas de vidro no meio da rua, né? As empresas de cerveja, lamentavelmente, não se sabe, eu não consigo explicar por quê, de repente optaram por fazer a venda, a comercialização de cerveja com garrafas não retornáveis. Né? Até a garrafa grande de cerveja long neck, nada mais é retornável. Uma ou outra um litrinho de Coca-Cola no meio de 1 milhão de não retornáveis. Então, essa geração de resíduos é muito prejudicial. Então, um grupo de alunos de Betim, da PUC Betim, optou por fazer um projeto de negócio sobre reciclagem de vidros e estudar uma cadeia, né, de captura de resíduos, de descarte, do que seria lixo, para um sistema de transformação, para alguma lógica. Tem outros exemplos, mas esses são assim bem marcantes. Projetos muito interessantes, né? A gente vai poder falar um pouquinho mais sobre eles no próximo bloco, que a gente vai ter que ir para o intervalo, né, Ana? Um rápido intervalo, mas no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre sustentabilidade. Estamos de volta com o Espaço PUC e no quadro Repórter PUC de hoje o tema é a preservação do meio ambiente. Exatamente, agora nós vamos direto para a redação, porque lá o Júlio César Cuyatti traz informações fresquinhas sobre a decisão de Donald Trump em relação à permanência dos Estados Unidos no Acordo Global do Clima. E aí, Júlio, quais que são as informações? Boa tarde, pessoal, e é isso mesmo. Donald Trump anunciou agora há pouco a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Esse acordo foi assinado lá em 2015 pelos 195 países componentes da ONU, um marco histórico. Esses países comprometeram a diminuir a emissão de gases poluentes na atmosfera, para fazer com que a temperatura do planeta Terra chegasse a 1,5 graus Celsius. Trump disse que as regras atuais são prejudiciais para o desenvolvimento econômico do país, sobretudo a indústria do petróleo. Ele não descarta uma volta no futuro, mas diz que irá só negociar novamente caso as regras mudem. Ana Paula, os Estados Unidos são o segundo país com mais emissão de gases de efeito estufa do mundo. E essa saída do tratado pode influenciar diretamente a questão ambiental do nosso país, do nosso planeta, e também minar o próprio acordo. De volta para o estúdio. Obrigado, Júlio, pela sua participação no nosso programa. Pois é, está aí os Estados Unidos, né, um país importante nessa questão climática. E, professora, de que forma que essa saída dos Estados Unidos do acordo climático pode impactar as questões da sustentabilidade em todo o mundo? Acho que é de uma forma inimaginável. A gente pode perceber que quando acontece um acidente, um crime, um episódio da maior gravidade, como, por exemplo, a ruptura da barragem de Fundão, e o estrago que aquilo fez e as consequências que aquilo traz, a gente se assusta. Então, agora imagina que pela segunda vez na história os Estados Unidos vão rompendo acordos ou não assinando acordos, como o protocolo de Kyoto antes e agora esse. Quer dizer,
não dá para imaginar como que um país que, além de produzir em seu espaço territorial, é uma infinidade de produtos, uma enormidade de empresas todas de uma trajetória industrial de produção de muito resíduo, de produção de muito descarte, de produção de muito lixo. Quer dizer, uma sociedade baseada no consumo. Ainda tem uma enormidade de empresas espalhada pelo mundo que age da mesma maneira nos outros países. Quer dizer, além de extrair recursos minerais, extrair todos os recursos ambientais, empregar e subempregar a população trabalhadora, né? Comercializar em grande escala, também descarta em grande escala. Então, imagina, se não se respeitam as legislações ambientais no seu país de origem, o que eles vão fazer nos nossos países? Porque a gente já assiste isso. As empresas, grandes empresas de um modo geral, têm muita resistência para fazer uma gestão ambiental realmente séria, realmente consistente. Então, em nome da busca de eficiência, eles conseguem reduzir o uso de alguns recursos, mas apenas em nome da redução de alguns custos e não em nome da redução do consumo, não em nome da redução do descarte, não em nome da redução do tempo de vida útil dos produtos. Os produtos são feitos para durarem muito pouco. É uma notícia muito triste, né? Eu acho absurdamente triste. Sim. E imagino que, da mesma maneira que aqui no Brasil a gente está sofrendo com a mudança e as pressões dos parlamentares do governo ilegítimo Temer para fazer a redução e a fragilização da legislação ambiental, para fazer a expansão das autorizações de mineração em terras indígenas, em áreas de conservação, sobre populações tradicionais, quilombolas, rurais, de agricultura familiar, nós vamos assistindo isso em escala muito maior, quer dizer. Então, se ele lá decidiu isso, aqui, o presidente não decidiu isso formalmente, mas os nossos senadores e deputados estão fazendo isso, e o Estado de Minas também fez isso, a precarização da legislação ambiental. Né? Um mês depois da ruptura da barragem da Samarco, a Assembleia de Minas aprovou um decreto do governador exatamente propondo a superfragilização da nossa legislação ambiental. Agora, dona Júlia, a gente viu na reportagem a senhora falando que é difícil conscientizar as pessoas. Por que é tão difícil? Eles acham que não é do jeito que a gente fala, né? Inclusive, eu falo a respeito da horta que eu tenho, né? Aí eu vou falar para eles que a gente não usa o agrotóxico lá, né? Aí eles falam, mas e como que cresce as verduras, né? Aí a gente tem as opções da gente, tem as coisas que a gente usa para que não maltrata a terra, né? Que a gente fala que a terra é a nossa mãe, né? Claro, a gente tem sempre na cabeça que a terra é nossa mãe e que nós temos que cuidar dela, né? E cuidando dela, não jogar veneno, né? Os agrotóxicos, né? Sim. Que os agrotóxicos estão contaminando não só a terra, como as águas também, né? Está indo para o sol freático, né? O veneno que joga na terra está indo para o sol freático. Aí o pessoal fica na dúvida, mas graças a Deus, agora dentro do meu espaço lá de horta, o pessoal parece que está chegando, está percebendo a diferença que há entre as verduras que usam agrotóxico e as que não usam. Tá? Eu estou tendo essa conscientização que está tendo diferença. É aquilo de ver para crer, de ver né? para quê? É tanto que eles falam que as verduras de sacolão amarela acaba rápido, apodrece rápido. E as de lá demora mais tempo, né? Na geladeira, sem amarelar, né? Então a gente fica ensinando para eles. Inclusive a gente fala, tem aqui até um folheto que a gente mostra para eles, que o agrotóxico mata, né? Pode mostrar ali. Aí o agrotóxico mata, né? E a gente vai ensinando para eles, né? E falando para eles para evitar, né, de usar os agrotóxicos, inclusive a respeito do óleo também a gente fala muito, né, para não jogar o óleo na pia, né, aquele negócio todo. E fala sobre a água também, né? Inclusive por causa da nascente a gente fala sempre sobre a água. E que a água é um bem, né? É um bem do público, né? Sim. A gente fala sempre com eles. Uhum.
E outra coisa, e a gente fala também, gente, não joga lixo na rua, não faz, né, sempre evitando. Vamos, É o básico, né, gente? Educação. Vamos evitar. E dona Júlia, tem os estudantes também que participam bastante desse projeto lá, né? Tem, a gente, porque eu faço parte de uma ONG, né, que chama Rede de Intercâmbio, e eles trabalham nesse sentido aí de não ter agrotóxicos, né? Eles dão cursos, né, dão palestras, eles trabalham com agricultura familiar no interior do leste de Minas, né, para não tentar tirar eles do agrotóxico. Por lá no leste de Minas tem muito agrotóxico, né? Eles estão trabalhando com eles lá para evitar, né, eles usarem os agrotóxicos. Denise, muita gente acha que esse tipo de agricultura é restrita e não vale para grandes empresas. É verdade isso? Não, acho que não. Antes de responder essa pergunta, eu queria fazer um link aqui. O que o professor Henrique Paproc disse, né, da importância de cada um de nós pensar na sua atitude de transformação de si, transformação do seu ambiente, transformação de uma realidade planetária, o que a dona Júlia faz aqui. Nós também no Nutra temos um outro projeto importante que é de apoio aos processos de economia solidária, que além da produção de muitas artes e artesanatos com materiais reciclados, também a gente tem uma rede agora associada no Fórum de Economia Solidária de agricultura urbana e de agricultura orgânica, que tem sido muito importante. Então, a feira de economia solidária que nós fizemos tinha alimentos os mais variados da economia, da agroecologia, né? E acho que, então, as empresas também podem produzir em grande escala e com outras alternativas, né? Acho que a agrofloresta, assim como os sistemas de hortas orgânicas urbanas ou rurais mesmo, elas podem ser incentivadas e gerar soluções muito criativas, prazerosas e rentáveis, né? E até produzindo em grande escala. Sim. Olha, e nosso tempo, infelizmente, ele está acabando, mas eu gostaria que vocês deixassem, então, uma dica para o pessoal que está assistindo, né, como que podem participar e realmente transformar essa realidade, né, por meio desses projetos, ações sustentáveis, bem rapidinho. Eu quero convidar, assim, as pessoas para participarem de um projeto que a gente anda estimulando, que é de plantar sementes. Acho que toda pessoa pode ser um coletador de sementes pela cidade, um coletador das próprias sementes das frutas que come, plantar ou chamar a gente para plantar. Por exemplo, estou caminhando num projeto que eu chamo de Viventes em Movimento, que é isso. Convido as pessoas para serem plantadores, tenho lá o meu viveirinho, minhocário, e vamos levando as mudas para fazer o reflorestamento das áreas queimadas, das beiras de estradas, botando frutas, e ao mesmo tempo nas áreas de proteção permanente, né? Quer dizer, a gente pode contribuir de alguma maneira. Bem né? simples, né? Resgatar as mudas perdidas no meio da cidade, que aí elas não vão mesmo ir para frente, porque elas vão ser destruídas. Então a gente resgata, planta num lugarzinho Ótimo. E depois leva para um lugar em que ela Dona possa Júlia, crescer. rapidinho, sua dica, qual que você deixaria? A minha dica é que vamos reciclar, né? Eu reciclo vidros de maionese, de azeitona, inclusive esse aí eu reciclo, tenho muito lá em casa. Eu reciclo também o miocário, eu tenho miocário, eu reciclo o chorume, é o que eu uso nas minhas plantas, né? E sempre ensinando as pessoas a reciclar. Ótimo. Se não reciclar e vamos, né, cuidar do meio ambiente, que isso aí é nossa vida, né? E cuidar das nascentes, Cuidar né? das nascentes, né? Ótimo, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi ótima a conversa. Muito Obrigada obrigada. a vocês, porque não sei se eu dei o recado, né? Deu super. Bem, sim. Obrigado. Obrigada também. Acho que em nome do Nutra é um prazer e ser reconhecido como um espaço de atuação ambiental na PUC, né? Essencial. Junto com tantas outras iniciativas que temos Sim. aqui. É muito legal. E eu vou isso. aproveitar e fazer o convite, né? Aqui, né? Vão lá no bairro Ribeiro de Abreu, né? No dia 10 de junho agora, vai ter o evento Deixa o Osso Beber Água Limpa, né? E lá dentro do evento vai ter a festa junina, né, gente? Aí vamos lá Ótimo. prestigiar o Comupa, Recado que é o dado. incentivador do Rio do Onça, né? Isso aí. Tá dado o recado, então. Obrigado pela presença. De nada, obrigada a vocês.
Não se esqueça que amanhã é dia de Espaço Cult. O programa está muito especial e a Maiara Mares vai contar pra gente um pouco mais sobre ele. Oi, Maiara. Ei, pessoal do Espaço PUC, tudo bem? Olha quem tá do meu lado, Antônio e Luísa Lara. Eles vão participar aqui do Espaço Cult na sexta-feira, 5 horas da tarde, pela PUC TV e TV Horizonte. Eles estão participando do Projeto Caixa Acústica e vão contar um pouco mais pra gente. É isso aí, gente. Até sexta. Até sexta. Obrigada, pessoal! E na segunda-feira eu estou de volta com o Espaço PUC às 5 horas da tarde. Eu espero por você. E você pode participar com a gente. Envie sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br e também pelas redes sociais da PUC TV. Não deixe de participar. Na próxima quinta-feira eu estou de volta com mais um Repórter PUC. Tchau!